Continuando então nossa aula de flexão, indo para a nossa segunda parte do vídeo, agora a revisão, né, é uma revisão estática, onde nós vamos determinar o diagrama de momento fletor, é claro, né, juntamente com as reações de apoio. Então vou escolher aqui um exercício da nossa lista para poder calcular esses momentos. Olha lá, vamos aqui, ó. Questão 6. Nós temos uma questão que tem balanço, tem momento e carga distribuída. Então, um bom exercício para revisar tudo aí num exemplo. Então, determine, né, represente graficamente os diagramas de esforço cortante e de momento fletor dessa viga. Então, antes de tudo, né, nós precisamos encontrar reações de apoio para, a partir disso, conseguir determinar os nossos diagramas. Então, aqui, nós temos uma barra de 4,5 metros. E essa barra de 4,5 metros, ela tem um apoio de primeiro gênero aqui no ponto A, que é representado aí por esse desenho, e aqui um apoio de segundo gênero no ponto B, certo? Temos uma carga distribuída atuando no balanço, que vai até o ponto A, e temos um momento atuando na metade da barra B, e esse momento girando no sentido horário, com um valor de 45 kN vezes metro, uma distribuída de 30. Então, essa representação que eu fiz em cima do desenho aqui original é o que a gente chama de diagrama de corpo livre, né? Então, essa peça tem 1,5 metro em cada trecho, 1,5 metro, 1,5 metro, 1,5 metro, pontos A, B, vou chamar aqui de ponto C e aqui ponto D, para ficar mais fácil nós estudarmos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é determinar as reações de apoio. Como a gente tem um apoio de primeiro gênero, nós vamos calcular uma reação vertical nesse ponto A. Enquanto que um apoio de segundo gênero, ele apresenta para a gente tanto uma reação vertical quanto uma reação horizontal. Que, é claro, pode ser nula, como é o caso desse exercício, por não existir forças horizontais. Mas a gente tem que representar ali esse travamento que o ponto B fornece para a estrutura. Então, agora, nós precisamos usar as equações de estática, né? Ou seja, somatória das forças em X sendo zero, somatória das forças em Y sendo zero, e somatória dos momentos da estrutura sendo zero, nós temos as condições que caracterizam o material como material equilibrado, um material em equilíbrio. Então, vamos somar nossas forças em X. Como eu já havia dito, não existe nenhuma força em X, nenhuma ação. Logo, só sobrou a incógnita HA. Então, se todas as forças em X, que no caso só é uma, ela é igual a zero para o equilíbrio, então eu consigo chegar à conclusão que o HA também é zero, né? Não existe força, até porque se existisse, o equilíbrio não aconteceria. Nós teríamos um valor, né, para a direita ou para a esquerda que seja, que não desse zero no resultado de somatória total. Agora em Y, nós vamos somar todas as forças em Y, e todas as forças em Y juntas vai me dar um valor zero para que o equilíbrio aconteça. Então, a minha resultante da carga distribuída que está acontecendo aqui, ó, é 30 kN por metro. É 1,5 metro, então 30 vezes 1,5, 45 é a força resultante que tem ali para baixo. E só, né? Já que o momento não é uma força, é um momento, então no final das contas, a minha somatória de força em Y começa com 45 para baixo, menos 45, VA para cima positivo, VB para cima positivo, igual a zero. Então, VA mais VB é igual a 45, quando ele passa para lá da igualdade. Agora eu tenho a somatória de momentos. E eu posso escolher qualquer local para fazer a somatória, porque em qualquer local da estrutura,
o momento é nulo. Só que para facilitar os cálculos, nós vamos optar por escolher ou o ponto A ou o ponto B. Por que que a gente escolhe isso para facilitar? Porque se eu escolho girar em torno do ponto A ou girar em torno do ponto B, eu vou automaticamente reduzir algumas incógnitas. Por quê? Se eu girar em torno de A, a reação VA não vai ter distância em relação ao ponto, então não vai provocar momento. Logo, o VA não vai entrar na conta. Se for em B, o mesmo acontece para o VB. Ele não vai ter distância, não vai provocar momento, então não vou depender dessa incógnita. Certo? Então, vou fazer aqui, ó, somatório de momento em torno de B. Vamos considerar girar anti-horário como positivo e horário como negativo. Então, se o foco agora é verificar todas as ações que giram em torno do ponto B, eu consigo eliminar o VB, né? E o HB, que eu falei HA, escrevi errado, né? HB, que é do ponto B, HB. Então, tanto o HB quanto o VB não giram em torno do seu próprio ponto, porque para provocar momento, eu tenho que ter uma força e uma distância perpendicular entre a força e o ponto de giro. Se eu estou analisando girar em torno de B, as forças de B não têm distância, certo? Então, o que vai ter distância? A força VA vai ter distância e o 45 aqui em verde vai ter distância. Então, o VA vai girar em torno de B. E que distância? Deixa eu copiar isso aqui. Para ficar mais fácil explicar. Então, ó, eu tenho aqui a minha estrutura. E essa força, eu vou apagar todo o resto. Ó. O que vai influenciar são só as ações. Então, eu tenho aquele 45. Tenho o VA. E tem esse momento de 45. E tem o ponto B, que é o ponto de giro. Então, eu pergunto para vocês, ó. O VA, ele vai girar em torno de B, ó. Dessa forma. E aí, qual a distância, qual o raio de giro eu tenho entre o B e a força, ó? Que distância é essa? Ó? Que distância é esse raio? Que distância é esse nosso raio? Então, é só somar de acordo com o nosso exercício. Entre o VA e o B, eu tenho aqui 1,5 m mais 1,5 m. Então, eu tenho 3 metros de total, que é o meu giro. Então, força vezes distância perpendicular, força vezes distância perpendicular, força vezes distância perpendicular é o meu momento. E o giro está sendo no sentido horário. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 de distância vezes uma força que eu não sei o valor ainda. Ela é força A. É o meu primeiro momento negativo por ser horário. Qual que é a outra força que eu tenho no exercício? Ó, o VA já foi. Então, outra que vai girar em torno de B é quem agora? Ó? É esse 45 em verde. Então, esse 45 em verde, ó, ele vai girar em torno de B. Vai girar em torno de B. Com que distância? Ó, que distância é essa aqui? Que essa força de 45 vai estar girando nesse sentido, ó. Que distância é essa dessa força de 45? Certo? A distância é quanto, ó? Do 45 até o B, eu tenho 1,5 m, mais 1,5 m, mais metade de 1,5 m. Metade de 1,5 m, que é onde está a resultante da carga distribuída. Então, no final das contas, eu tenho... No outro tinha 3 metros, agora é 3,75. E o giro é anti-horário. Então, eu tenho mais
3,75 vezes 45, que é a força. E por fim, né, depois de analisar as duas forças em questão, eu já tenho um próprio momento aqui, ó. Momento não multiplica por distância. Momento não multiplica por distância, ele já é um momento. Eu só tenho que verificar se ele é horário ou não. E esse sentido aqui, ele é horário, então ele é menos 45. Então eu vou ter menos 45, que já é um momento ali. E a soma de todos os momentos vale zero. A soma de todos os momentos vale zero. Agora é fazer essa conta e encontrar a força de A. Então a força de A vai ser aqui, ó. 45 vezes 3,75 menos 45. Então, eu tenho 123,75. E esse 3 passa dividindo. Então, eu vou ter um valor de 41,25 kN. Então, se a força A vale 41, quanto que vale a força B? Essa aqui não é a conta em que as duas forças somadas dá 45. Então, quanto que falta para dar 45? 3,75 kN. Então, essa é a força B, essa é a força A, certo? E o que é que eu faço com essas informações? Eu encontrei as reações, eu tenho que encontrar o diagrama de momento fletor agora. Então, agora a gente vai determinar os momentos. A gente tem algumas formas de determinar esses momentos, que seja através de expressão ou que seja calculando o momento em pontos importantes do exercício. Quais são os pontos importantes do exercício? Primeira coisa, a gente tem que identificar quais os trechos que o exercício me proporciona. Vou apagar esse 45 para não me atrapalhar. E aí, se eu avaliar essa minha estrutura, eu consigo perceber que ela tem 3 trechos, né? Ela tem um trecho de 1,5 m que vai entre o A e o C, um trecho de 1,5 m que vai entre o A e o D, e um trecho de 1,5 m que vai entre o B e o D. Por quê? Porque são intervalos em que nada acontece. Ó, se eu criar uma força aqui, ó, de 10, eu acabei de separar em mais 2 trechos. Criaria aqui uma letra E, e eu teria um trecho de A até E e um trecho de E até D. Então, estão percebendo? Quando se tem um novo trecho? Quando se tem uma nova ação que influencia de alguma forma. Então, nós temos 3 trechos aqui. Eu poderia calcular a expressão de momento dos 3. Ou, se eu preferir calcular pelo método da seção, eu encontraria os momentos das extremidades desses trechos. Então, se eu tenho um trecho de C para A, eu teria que encontrar um momento em C e um momento em A. Se eu tenho o trecho AD, eu teria que encontrar um momento em A e um momento em D. E se eu tenho o trecho de DB, eu teria que encontrar um momento em D e um momento em B, que seja pelo método da seção ou que seja através de expressões de momento. Então vamos tentar por expressão de momento. Eu sempre gosto mais dessa forma porque quando for estudar energias de deformação, quando for estudar linhas elásticas, é importante ter as expressões, porque nós vamos integrar essas expressões. Então, é importante saber fazer dessa forma também. Então, aqui, ó, se eu vou trabalhar com um trecho de C até A, vou até copiar aqui para facilitar um pouco o entendimento. Então, temos aqui o nosso exemplo, né, que a gente está fazendo. E esse exemplo, ele tem um VA já encontrado, que deu 41,25, e um VB já encontrado, que deu 3,75, e não tem o HB, vou até apagar. Se eu quero encontrar o primeiro trecho entre o C e o A, o que nós devemos fazer? Nós devemos usar uma regra de fazer um corte aqui entre o C e o A. E escolher um lado para analisar. Aí você pode escolher qualquer um dos dois lados, mas é claro que a gente opta sempre pelo lado menor, o lado mais simples. Então, se eu cortar aqui, ó, e ficar com um lado
esquerdo do desenho, que é um lado mais simples, todo esse outro lado aqui eu apagaria. E aí o que aconteceu? Eu tenho um lado, e nesse lado do meu desenho aqui, ó, eu tenho só esse pedacinho da barra. E esse pedaço da barra vai do ponto C até onde eu quis cortar. E eu cortei uma distância aleatória, que esteja entre, é claro, o A e o C. Então, essa distância aleatória, ela tem uma medida variável, uma medida x. E nesse ponto onde eu cortei, é onde eu precisaria identificar quanto que vale o momento. Só que eu estou calculando o momento em função de quem? Ó? De uma medida variável, não é de uma medida fixa. Então, eu estou calculando o momento em função de x. Mas esse momento funciona entre o trecho, entre o ponto C e o ponto A, que é o trecho que eu estou analisando de forma inicial. Se eu perguntar para vocês qual a nova resultante da carga distribuída, ela era 45 porque eu multiplicava 30 por 1,5 m. Só que agora eu não tenho mais 1,5 m de peça, eu tenho x metros de peça. Então eu tenho 30 vezes x. E o centro, né, onde fica essa resultante é sempre no centro. E onde é o centro de um retângulo? Não é dividindo ele na metade do seu tamanho? Então, quanto que mede essa medida aqui? Ó? Não seria metade da medida x que a gente está usando? Então, agora eu pergunto, né? Quanto que vale a expressão de momento de C para A, analisando o momento a partir desse ponto aqui de giro em vermelho? Quem que gira em torno, né, desse ponto, nessa viga aí? Essa força de 30x. Vou fazer exatamente o que eu fiz agora há pouco. Vou copiar aqui. Vou apagar tudo que tem em volta. Vou olhar só para o ponto onde eu quero que gire. E para a força que existe. E a distância. Então, lá, ó, essa força vai girar aqui, ó. Só que agora a gente vai olhar mais sentido horário anti-horário, né? Deixa eu voltar aqui com o desenho só para mostrar uma situação. A gente vai avaliar agora o momento fletor. Então, se ela vai provocar um momento negativo ou positivo em relação às fibras da minha peça. Pensa, essa carga aplicada sobre essa barra não provocaria esse tipo de movimento, ó? Esse não seria o movimento que essa força de 30 estaria provocando, ó. Essa força de 30 estaria empurrando essa barra para aplicar esse movimento. E aí a gente vai ter uma regrinha. Quando a minha barra tiver um movimento nesse sentido aqui, em que a parte de baixo está esticando e a parte de cima está comprimindo, como foi no começo da explicação na parte 1 desse vídeo, eu tenho o que a gente chama de momento positivo. Agora, e se acontecer o inverso? Se a peça sofrer esse tipo de movimento, em que a parte de baixo estaria comprimindo, enquanto a parte de cima estaria sendo puxada, esticada, nós temos o que a gente fala que é um momento negativo. A parte de baixo diminui. Então, quando a parte de baixo comprime, é negativo. Quando a parte de baixo estica, é positivo. Temos um macete bem simples para entender isso, né? Um macete bem engraçado em si, que é o quê? Se está sorrindo, quer dizer que é positivo. Se está triste, é negativo. Então, no nosso exemplo aqui, ó, se eu olhar a parte de baixo aqui, ó, dessa peça, ela está comprimindo. Minha peça está triste, ela está parecida com essa e não com a primeira. Então, o 30x vezes a distância vai provocar um momento negativo. Então, força 30x vezes distância x sobre 2 é o momento desse trecho, menos 15x ao quadrado. Eu não tenho outras forças nesse trecho, só tenho 30x, então essa é a expressão que vai representar os momentos.
Se eu perguntar para vocês quanto que é o momento então em C e quanto que é o momento então em A? Simples. Se você voltar no exercício aqui, o x vale quanto no ponto C, ó? Se essa medida x aqui, ó, eu for diminuindo ela, se eu for diminuindo mais, se eu for diminuindo mais, até ela ficar no C, essa medida aqui não vai ser zero. Então, quando o x é zero, eu calculo o momento em C, né? Então, quando o x é igual a zero, eu calculo o momento em C. O momento em C é menos 15 vezes zero ao quadrado. O momento é zero. Agora, o x tem que ir aumentando até quanto para chegar no ponto A? O ponto x tem que aumentar até quanto para chegar no ponto A? Olha lá. O x aqui tem que ir aumentando, 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 aumentando. Na hora que chegar no ponto A, essa medida x vai estar valendo aquele 1,5 metro. Aquele 1,5 metro que tinha aqui, que é a cota máxima. Então, o x para chegar em A é a medida total do trecho. Logo, o momento seria menos 15 vezes 1,5 elevado ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Ó, fazendo o cálculo aqui agora, 1,5 ao quadrado vezes 15 daria menos 33,75 kN vezes metro de momento. Ok? Então, esse é o valor do momento no ponto A e o momento no ponto C. Só porque eu tenho mais trechos para calcular. Então, eu teria que calcular também o momento entre o A e o D e o momento entre o B e o D. Então, se eu fizer um corte aqui, ó, e optar por calcular aqui, olhando para esse lado menor, então eu poderia fazer o quê? Ó? Pegar essa região aqui e analisar ela. Vamos analisar ela. Vamos aqui, cortando. É claro que a gente não tem mais o HB e o VB vale 3,75. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu quero analisar o momento em função de x, que vai começar a sua cota em B e vai aumentando essa cota até chegar no final do trecho. O trecho é no ponto D. Então, vai até no ponto D. Então, essa medida x vai de B até D. Logo, o momento em função de x do ponto B até o ponto D é igual a... O que a gente tem aqui de forças atuando? Eu vou até apagar esse apoio, só para ficar fácil de entender. Em relação a esse ponto aqui, ó, essa força de 3,75 vai provocar qual tipo de movimento nessa barra? Ela vai defletir aqui para cima ou vai defletir aqui para baixo? E aí, a opção em preto ou em vermelho? Com a força está empurrando para cima, é claro que é essa opção, né? Então, quando você percebe que essa peça está esticando aqui as fibras aqui embaixo, está sorrindo, essa força de 3,75 vezes essa distância provoca um momento positivo. Então, eu vou ter mais 3,75 que multiplica por x. E não tem mais nada, né? Não tem uma distribuída, não tem um momento, só tem essa força aí nesse pedacinho que a gente está analisando. Então, essa é a expressão final do momento de B para D. Aí, se eu pergunto para vocês, quanto que é o momento no ponto B? E quanto que é o momento no ponto D? Certo? E aí? Quanto que é esses momentos? Vamos ver? O x vale quanto quando eu estou em B e o x vale quanto quando eu estou em D? Lembra que a cota está começando aqui. Então, onde ela começa, né, se ela começa em cima do ponto B, o x tem que valer 0, para eu realmente estar em cima do ponto B. E se o x aumentar, 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 até chegar em D, esse aumento vai ser de 1,5 metro, que é o tamanho do trecho. Então, o momento em B seria 3,75 vezes 0, 0.
enquanto que o em D é 3,75 multiplicado por 1,5. Então vai dar 5,625. Então esses são os momentos que a gente tem em B e em D. Só que ainda falta os momentos do trecho do meio. Então no meio eu teria que fazer mais um corte. Fazer um corte aqui. Escolher um dos lados para analisar, né? E fazer a nossa análise. Então, por exemplo, se eu escolho o lado esquerdo aqui, ó, se eu escolho o lado esquerdo, eu teria o seguinte desenho, ó. Vamos recortar mais uma vez. E vamos fazer mais essa análise. Tá aqui o meu desenho. Esse lado de cá se perdeu, que o corte foi feito ali. Nesse corte eu tenho algumas medidas, ó. Quais medidas eu tenho? Daqui até aqui, ó, tem 1,5 m. Conheço. Agora, do ponto A até onde eu cortei é variável, né? Eu cortei em qualquer local entre o A e o D. Então essa medida vale X. Aqui é o momento que eu quero descobrir, né? Onde eu cortei. Eu quero saber quanto que é o momento em função de X, que começa no ponto A e vai terminar no final do seu trecho, D. Então eu quero saber esse momento. E o que eu tenho aqui de resultante, ó? Essa distribuída, 30 vezes 1,5 m, tem 45 de resultante. Né? 45 de resultante. Enquanto que essa força VA, a gente já conhece ela também. Essa força VA, ela valia quanto? 41,25. 41,25. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou analisar o que o 45 e o 41 vão proporcionar em relação àquele ponto. Só vou colocar aquela medida aqui, ó, 0,75, daqui até aqui. E daqui até aqui é quanto, ó? O X. Então, vou apagar aqui. Apagar aqui. E vamos ver o que o 45 e o 41 provocam na minha estrutura. Vamos ver. Pensando primeiro no 45, para responder aqui, ó, momento em função de X, AD é igual. Pensando só no 45, o 45 empurrando para baixo, não vai provocar esse tipo de movimento aqui na peça? Vamos concordar que o 45 vai empurrar para baixo? E esse movimento não é triste, não é negativo? Então, eu tenho menos 45, que é a força, vezes a distância. Quanto que é essa distância? Ó? Essa distância total aqui. Ó. Essa distância total nada mais é do que 0,75 mais x. Essa é a distância total. Vou passar para cá, senão não vai caber. Agora, depois de pensar nisso, vamos pensar só no 41,25. Esse 41,25 empurrando aqui para cima, não vai provocar esse tipo de movimento aqui, ó, na peça? Esse movimento é feliz, é positivo. Então, eu tenho mais a força de 41,25 que multiplica uma distância de x. Então, essa é a minha expressão, só preciso organizar. Então, vou fazer aqui uma distributiva. Então, o momento em função de x de A para D é igual a 45 vezes 0,75, eu tenho menos 33,75. Menos 45 vezes x, menos 45x. Mais 41,25x. Então, o momento em função de x de A para D é igual a... Vou fazer isso aqui primeiro, ó. 45 menos 41,25, né? Vai dar o que? Menos 3,75x. E esse eu vou só repetir, né? Menos 33,75. Então, essa é uma expressão já organizada. Lembrando que o momento em A e o momento em D
vão ser encontrados quando o x vale quanto? Ó. O meu ponto, o meu x inicial aqui, está começando no ponto A. Por isso que a primeira letra sempre é o primeiro ponto. Então, quando o x vale 0, eu estou no ponto A. Quando o x valer 1,5 m, eu vou estar lá no final do caminho, que é o ponto D. Então, se eu jogo 0 no lugar do x aqui, vai ficar 0 menos 33,75. Enquanto que o momento em D vai ser 3,75 negativo, que multiplica 1,5 de comprimento, e depois ainda soma com menos 33,75. Então, vai dar menos 39,375. Esses são todos os momentos encontrados. Agora, como eu represento isso? Eu tenho que fazer um desenho. Então, eu vou copiar aqui o meu desenho para poder representar esses momentos nele. Lembrando que o diagrama de momento fletor, ele é o contrário dos que a gente é acostumado. O momento fletor ele tem o seguinte desenho para relembrar. O lado de cima é os valores negativos e o lado de baixo que são os valores positivos. Então vamos começar com o MC. O MC vale 0. Então aqui no MC eu não tenho nenhum desenho. Meu momento fica em cima do ponto C mesmo. Agora no ponto A. No ponto A o meu momento deu menos 33,75. E a gente recalculou isso aqui, no ponto A, menos 33,75. Então, o negativo é para cima. Eu marco uma altura que corresponde mais ou menos ao 33, menos 33,75. Então, eu tenho esse valor aqui e o 0 aqui. Daqui a pouco nós vamos ligar um ponto no outro. Agora, o ponto D. O ponto D do trecho do meio, que é o trecho de A até D, que é esse trecho aqui, de A até D, o D deu menos 39,375. Então, eu vou marcar aqui uma altura aqui, mais alta um pouco que o outro. Ficou menos 39,375. Depois vamos ligar um ponto no outro. Agora a gente analisa como ligar. Uma linha tracejada só para lembrar isso aí. Agora, o último trecho, que foi o BD, o trecho BD, a gente usou essas formas aqui. O momento em B é 0. O momento em B aqui é 0. E o momento em D deu 5,625 positivo. Então agora, positivo lá de baixo. Marca aqui uma medidinha só de 5 aqui, 5,625. E vamos ligar o 0 no 5. Agora, como eu devo ligar? Vamos verificar isso. As ligações são feitas de acordo com a equação que nós temos. Olha, a equação do trecho do meio é uma equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau tem como desenho uma reta. Esse último trecho também é a equação de primeiro grau. Então, também é uma reta. Então, esse trecho é ligado por uma reta. Esse trecho é ligado por uma reta. Agora, o primeiro trecho de CA é uma equação de segundo grau. Então, eu preciso definir como uma parábola. Agora, como seria essa parábola? É isso que eu tenho que analisar agora. Essa parábola é em que sentido? Então, vamos verificar ela. Certo? Então, vamos lá. Eu preciso verificar se essa parábola ela tem um momento máximo atuando nas extremidades ou se existe algum momento máximo atuando aqui no trecho. Por exemplo, eu tenho duas formas de desenhar esse diagrama. Ou uma parábola assim, pela linha azul, ou uma parábola assim, pela linha verde. Na linha verde, note que a gente teria um momento positivo em um determinado ponto do desenho.
Já na linha azul, todos os momentos aqui estariam do lado negativo. E se você olhasse o maior momento possível, seria o próprio zero aqui como maior e o próprio 3375 como menor. Tá vendo? No azul. No verde não. No verde, saindo do zero, eu ia ter valores positivos, ia chegar num ponto máximo positivo, depois ia começar a diminuir, até chegar no menos 33,75. Então eu tenho que agora verificar qual das duas situações condiz com a realidade do meu exemplo. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer uma verificação de momento máximo. Ok? Então o que a gente vai fazer? Eu vou verificar aqui, duas formas de verificar, né? Ou fazendo o diagrama cortante, que é o que pediu no exercício, ou derivando essa expressão para encontrar. Se a gente fizer pelo cortante, o cortante faz o seguinte: o cortante ele segue por caminhamento, a gente não tem 30 kN por metro de queda, um total de 45 de queda em 1,5 m. Então eu tenho uma queda de 45 no meu cortante. Depois ele sobe um valor de 41,25. Permanece constante esse 41,25 até o fim. E sobe aqui no final os últimos 3,75 m para zerar. Então quando você olha esse diagrama cortante e vê que ele teve um zero aqui, e que ele não teve um outro zero, né, em nenhum lugar, a não ser aqui que a gente fecha o desenho para começar de novo o próximo. Se os zeros estão nas suas extremidades, quer dizer que os momentos máximos estão nas suas extremidades. Então essa linha verde, ela não tem como representar o nosso diagrama. Se eu fizer uma derivada aqui da nossa expressão, a gente consegue provar isso. Que a derivada do momento fletor em função de x é a equação do esforço cortante. Então, se eu derivar o 3,75x, o meu cortante vai dar quanto ali? Tô fazendo ainda dar errado, né? Aqui, ó. Se eu derivar o meu menos 15x ao quadrado, o que eu vou encontrar? O 2 vai descer, vai ficar menos 30x. Essa é a equação da cortante. Essa é a equação da cortante. Se eu igualar ela a zero, eu encontro o local onde o momento é máximo, porque tem uma regra onde o cortante é zero, que foi o que eu acabei de comentar no diagrama lá, onde o diagrama cortante é zero, é onde vai acontecer os máximos momentos. Então essa relação é válida. Então se eu igualar a zero, x vai dar 0 dividido por 30. X é igual a zero. Tá vendo que aqui prova que o meu momento máximo acontece quando o meu x é zero? Então eu já conheço o momento máximo. O momento máximo é o próprio zero. Então não tem condições de eu ter um momento positivo que vai passar do zero. Então meu diagrama é esse diagrama aí representado em azul. Então com isso eu tenho o diagrama de momento fletor da peça como um todo. E aí seria importante essas informações do meu diagrama de momento fletor para calcular a flexão no futuro. Lembra que eu mostrei na primeira parte do vídeo que a fórmula da tensão de flexão é menos m vezes y sobre inércia? Esse é o momento fletor. Para eu calcular a máxima tensão de compressão, eu vou usar o maior momento aqui do exercício, menos 39,375. Se eu quiser calcular o maior momento, o maior flexão de tração, então eu já vou usar o momento de 5,625, que é o meu maior momento positivo, para calcular essa outra tensão de flexão. Uma atuando na parte de cima, a outra atuando na parte de baixo de uma estrutura. Certo? Então, a gente encerra esse vídeo recapitulando essa parte de estática. Estudem para relembrar aí isso que foi visto no semestre anterior, na disciplina de isostática ou mecânica estática, para a gente poder ir para a parte de flexão.